seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Suzana e você está no canal Trama Tapete. Bom, o tema de hoje, como eu já escrevi aí no título, é crochê e fala, né? E eu tô aqui fazendo um suplá bem fácil, que inclusive tem aqui a videoaula no meu canal. Tô meio perdida, não sei se eu olho pra cá, se eu olho pra lá. Acho que é aqui mesmo. Bom, como vocês sabem, né, que eu já falei aí o tema de hoje, é vício, gente. E assim, vício em comprar o quê? Barbante. Que a gente tanto ama. Gente, vida acontecendo, tá? Carro passando na rua, vizinho berrando, você vai ouvir de tudo. Mas o mais importante é você escutar e interagir comigo nessa mensagem que eu quero trazer aqui hoje. Eu comecei com crochê há muito tempo atrás, eu acho que eu tinha uns, sei lá, uns 12 anos, 11 anos. A minha cunhada, a minha ex-cunhada, né? Um dia apareceu lá em casa com um monte de cone de linha e falando que ia fazer umas toalhinhas, umas coisas e tal. Eles estavam planejando casar, né? Ela e o meu irmão. E apareceu lá em casa com esses cones. E aí eu falei, crochê, mas o que é isso? Aí eu fico olhando pra lá, porque as crianças tá ali, e pra cá, porque, né, às vezes é costume, né, gente? Aqui é o corredor que dá na rua. E aí, eles iam se casar e tal, aí ela falando que ia fazer umas toalhinhas pra casa nova, né? Eu falei, nossa, mas crochê, como é que é isso? Ai, gente. Aí ela me mostrou, me ensinou a fazer correntinhas, enfim. E aí, foi passando o tempo, fui tentando fazer peças sozinha, não consegui, desisti, falei, deixa esse negócio pra lá. Até que um dia eu conheci o nosso maravilhoso YouTube. E no YouTube eu aprendi a fazer o crochê do jeito que eu consigo fazer hoje. Como vocês podem ver, particularmente, eu gosto muito da maneira que eu trabalho. Eu acho que os meus pontos hoje em dia são bonitos. É aquela coisa, né? É aquela coisa. A gente tem que aprender a respeitar os nossos processos, lembrar que a gente está no início das coisas e que no início a gente não é tão bom assim. Ter paciência, né? Conosco, consigo mesmo, né? E aquela coisa toda. E aí eu comecei a olhar YouTube e comprar cone, barbante, né, pra fazer as peças e tal. Só que assim, no começo eu fazia mais como hobby, né, gente? Mais no final de semana, porque eu trabalhava registrada numa empresa e eu usava aquilo ali, o crochê, no final de semana como uma distração mesmo da mente, né? Como um momento terapêutico. Até que um dia o meu padrasto falou assim pra mim, Su, você sabia que isso daí dá pra vender, né? Aí eu falei, acho que ninguém compra isso daqui não. E na época eu tava fazendo um tapete enorme, gente, que afinal de contas eu nunca terminei. Como eu falei pra vocês, né? Tava fazendo só por hobby. Aí ele falou aquilo e eu não levei muita fé, né? Esse negócio de crochê pra vender, não sei não. Tá bom. E aí, até que um dia uma colega do trabalho comentou comigo, né? Ela tava grávida, e ela falou assim, Su, eu já vi você fazendo crochê ali no intervalo do almoço. Você não faz pra vender? Aí me acendeu aquela sinalzinho de alerta, né? Eu falei, será? Aí eu falei, olha, faço. Gente, a gente é iniciante, inexperiente, faz cada coisa, né? Aí ela falou assim, quanto que você me cobra num tapete de 1,50 m e tal? A única exigência dela foi a cor, que era Bordeaux na época, e que ela queria redondo. Aí eu falei, beleza, né? Vou te cobrar R$ 150. Enfim, cobrei errado, me lasquei e, gente, foi um trabalho pra fazer aquilo. Um trabalho. Eu tô perdida, né? Já falei que às vezes eu olho pra cá, mas eu tenho que olhar pra cá, porque a câmera tá aqui. E aí quando eu olho aqui, dá a impressão que eu tô olhando nos seus olhos, né? E é essa a minha intenção.
Deu um trabalhão pra eu fazer, me lasquei, né? Aceitei a encomenda, tive muita dificuldade de fazer, porque inexperiente de tudo, né, gente? Nunca tinha feito nada assim pra vender. Aí eu, em vez de pegar um modelo fácil, peguei um que, pra quem era bem inexperiente, que era o meu caso, pra aumentar era super difícil. Enfim. E ali eu percebi que dava pra ganhar dinheiro com isso. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a comprar um monte de cone, gente. Detalhe, cone de 1,8 kg, aqueles big cone grandão. Esse aqui, inclusive, é de 2 quilos, ó. Só que os que eu tô falando que eu comecei a comprar, não é baixinho assim, aqueles altão, sabe? Aqueles bem altão. Então, aí eu peguei e comecei a comprar esse negócio aí. Beleza. E comprei. Só que aí, trabalhando fora, né, não tive assim, não tive aquela estratégia, né, aquela compra inteligente. Porque o ideal é a gente pensar no que tá comprando, né, e qual é a finalidade que a gente quer dar para aquilo ali. E eu, viciada, só fui comprando. Resumindo, tinha uns R$ 1.000 de material, gente, tudo parado. Aí, na casa que eu morava, era uma casa pequena na época, e não tava dando conta de fazer crochê, porque o meu trabalho, eu fui promovida no trabalho, então, obviamente, o salário aumenta, mas a carga de trabalho também aumenta. E aí, resultado, as linhas ficaram paradas, né? E aí, gente, como eu tô falando que eram bastante linhas, bastante cone, não sei o que, eu comecei a comprar estante, para aquelas estantes de plástico, que elas são de módulo que você monta, então, comprei. Aí comecei a colocar esse monte de cone, e aí empoeirava tudo. Olha, era um caos. Aí depois eu aluguei uma casa maior, tive meu primeiro filho, aluguei uma casa maior. Tivemos, né, o nosso primeiro filho. Aí lá nessa casa tinha um espaço lá, um quartinho que dava pra fazer de ateliê. E ali foi assim, uma realização, apesar de não ser minha a casa, né, apesar de ser uma casa alugada. Eu fiz isso, montei esse ateliê pra organizar as linhas, né, e tentar voltar a trabalhar. Aí já tinha saído da empresa, tava só em casa, né, vendendo plantas e outras coisas que eu vendia. Porque assim, eu saí do trabalho, mas eu nunca fiquei parada, né. Aliás, eu saí do trabalho porque eu tava vendendo plantas na época. Plantas e crochê. Aí retornei com crochê. Só que, gente, em todo esse intervalo, né, de começar a comprar isso tudo, levou 10 anos. Uns 10 anos, sem brincadeira. E aí, esses cones de 1,8 kg, para acabar com ele, é uma vida, né? Porque é muita linha mesmo. E aí, como eu falei pra vocês, eu tinha muito cone desse. Aí, engravidei da segunda bebê, que é a Maia, que agora tá com 1 aninho. A gente precisou mudar de casa. E na casa que a gente tá agora, não tem espaço para aquele mundaréu de linha que eu tinha. O que que eu fiz? Doei todas as linhas para uma amiga, uma conhecida lá da rua que eu morava. E, gente, assim, foi mais de R$ 1.000 em linha. Era muita linha mesmo. E dei para ela uma estante também, porque não ia caber. Na verdade, eu dei para ela as 2 estantes, eu tinha 3. Eu dei 2 para ela, as linhas, cada estante eu paguei acho que uns, sei lá, R$ 200 em cada uma. E as linhas se foram junto com as estantes. Ah, Su, mas o que... Enfim, você tá falando, e o que tem a ver a história do vício, gente? Nós temos que gastar dinheiro com consciência. O que significa isso? O que adianta você comprar, que nem o meu caso, né? R$ 1.000 de material, não ter tempo de produzir, comprar assim, desenfreadamente, por exemplo. A cliente fazer uma encomenda, eu até tenho uma certa justificativa e você vai me entender. A cliente fazia uma encomenda de um jogo azul. Eu ia lá e ficava com medo de ir, porque, né, quem é crocheteira sabe. Você compra um vermelho desse aqui, você não acha depois igual. Aí, na dúvida, às vezes você vai fazer um jogo, sei lá, de 3 peças, você vai comprar 1 kg de barbante, não vai dar? Aí eu pegava e fazia o quê? Comprava logo o cone grandão. Só que nessa brincadeira, depois eu não tinha saída desse jogo azul. Resultado, ficava com um monte de cone colorido. Fiquei com um monte de cone colorido. Só que é óbvio, né? Eu não tinha
tempo para produzir, porque primeiro era por causa do trabalho, depois veio a maternidade, o primeiro filho é muito avassalador, a gente fica muito perdido, né? Então, assim, a gente precisa comprar com estratégia. Com estratégia. O que significa isso? É melhor comprar 2 cones de 1 quilo do que comprar esses cones grandão. Por quê? Porque o cone de 1 quilo você consegue armazenar mais fácil do que o cone de 1,8 kg ou 2 quilos, né? Outra coisa, se for para investir, invista em cores vendáveis, que geralmente é o cru, que sai muito, marrom, né? Essas mesclas de tom terroso, marrom, não sei o que, amarelo e vermelho, é o que mais vende. O resto é um cliente ou outro que compra, né? Porque o prejuízo é muito grande, gente, muito grande. Aí vem uma outra frustração. Você tem aquele monte de cones, fala, agora eu tô abastecida, né? Agora tá legal. Só que aí começa a vir aquele sentimento de culpa, porque você começa a olhar aquele monte de linha e vai te dando aquela agonia, que você fala, caramba, gente, na boa, linha parada é dinheiro parado, né? Não adianta você colocar 10 cones lá na sua estante, no seu ateliê, seja lá onde for que seja o seu espaço, porque eles não vão se produzir sozinhos. Cone parado não vira crochê, cone parado só empoeira e é dinheiro desvalorizando, certo? Desses cones que eu tô falando pra vocês, que eu comprei e deixava lá parado, como eu falei, né, tinha linha lá que eu tinha há pelo menos 10 anos. Então, o que eu comecei a fazer? Teve um tempo que me deu a doida lá, eu comecei a fazer um monte de tapetinho de 20 reais. E o que eu fui criticada, gente, só que assim, eu até explicava pras meninas, gente, eu tô fazendo a 20 reais, porque são linhas que eu comprei por 15 reais, né? Tinha novelo lá pequeno que eu tinha comprado por 15. Tinha barbante de 1 quilo e pouco, que eu tinha pagado 40 reais, 1,8 kg. Na promoção que eu tinha pego, tinha pago 35. Então, assim, valia a pena pra mim, na época, vender por 20 reais. Só que aí tem um outro lado, né? Quando você tá sempre vendendo por 20, aí de repente você começa a vender, colocar um preço justo, que é 30, 40 reais, aí o cliente espanta, porque ele fala, ué, mas sempre vendeu por 25, por 20, agora tá vendendo por 40, por quê? Então, resumindo, é só dor de cabeça, é só prejuízo. Então, assim, não seja a louca compulsiva das compras, seja lá do que for. Eu estou falando especificamente de barbante, né? Porque o tema aqui do canal é crochê. Mas, enfim, já teve época, gente, de eu ser a compulsiva dos livros. Eu comprava muito livro, só que eu amava a leitura, né? Então eu comprava e lia. Assim, eu comprava, lia, trocava os livros, né? Presenteava. Depois começou aquela onda das maquiagens, vocês lembram disso? Aí eu ficava assistindo aqueles vídeos de maquiagem daquela Alice Salazar. Tinha uma outra, Bruna alguma coisa, gente, não vou lembrar agora o nome dela. Enfim, essas meninas aí da Make, essas influencers aí do YouTube. Aí eu fui lá, louca, e comprei uma mega paleta de cor, de sombra, uma paletona assim, ó, bem grandona, com um monte de sombra colorida. Ai, gente, quando eu lembro disso eu dou risada. Enfim, as sombras venceram na minha casa, porque eu só usava as cores básicas, né, gente? Então, assim, cuidado também com as pessoas que te influenciam, né, com as coisas que você assiste. E tenta ser, assim, o mais consciente possível. Hoje em dia, eu só compro linha da encomenda, e mesmo assim, porque é uma coisa também, né? Não sei se acontece com vocês. Aqui comigo, às vezes o cliente vem pedir, aí ele fala assim, eu só tenho vermelho, terracota e cru, um exemplo. Aí ele fala, eu gostei desse modelo, mas eu queria amarelo. Aí você é obrigado a ir lá e comprar o amarelo. Hoje em dia, o que eu faço? Eu tento convencer a pessoa a comprar nas cores que eu já tenho. Claro que eu não fico insistindo, né, gente? Eu tento mostrar pra ela que também é uma boa opção, isso e aquilo. E caso ela realmente não queira, eu vou lá e compro a cor que ela pediu.
porém com muito mais consciência e estratégia. Como eu já expliquei para vocês, eu não compro mais esses Big Cone. Eu prefiro comprar 2 barbantes pequenos de 1 kg, dependendo da encomenda. Dependendo, 1 kg só dá, eu vou lá e compro 1 kg e pronto, acabou. Até 600 gramas, gente, dependendo eu compro de 600 mesmo. Porque não vale ficar com um monte de barbante parado, né? É só frustração, é dinheiro que desvaloriza, porque o cone lá parado, você gastou, hoje você pagou, acho que hoje em dia tá 50 e pouco, né? O Big Cone 48, 44, depende da marca aí. Enfim, ele fica lá parado anos e anos, ele não vai se autovalorizar, né? Enfim, não vale a pena, tá bom? Então toma cuidado, principalmente você que tá começando. Uma coisa também que eu costumo fazer é assim, ir no armarinho só com o dinheiro exato para comprar aquela quantidade que tá na minha cabeça. Porque se você vai com mais, você chega lá, gente, é muito encantador, né? A gente chega lá, são tantas cores. Aí às vezes tem aqueles amarelos, que tem os amarelos que é assim, não sei aí com vocês, mas comigo acontece muito. Amarelo é uma cor que às vezes vem aquele bem bonito, bem vivo, aquele bem que você sabe que é fazer uma pecinha, um supply e vender, e tem aqueles que vem bem xoxinho, bem apagado, bem esquisito. Aí você chega lá no armarinho pra comprar. Só que aí você chega e tá aquele amarelo. Parece que o negócio tá reluzente assim pra você. Chega e parece que ele tá sorrindo. Ah, aí você faz o quê? Na sua cabeça você já começa a pensar, nossa, se eu tivesse um amarelo desse lá em casa, no meu ateliê, eu ia fazer peça A, peça B, peça C. Só que a gente sabe que a gente não vai, gente. Não vai, porque eu tiro por mim, eu não dou conta de fazer nem as encomendas praticamente que eu tenho, entendeu? Tanto é que esse ano, agora 2024, eu dei até uma parada, né, com as encomendas, porque com as 2 crianças não dá, não dá. É muito complicado. Então, tô assim, na base da pronta entrega. O que eu consigo produzir é o que eu tô ofertando para vender. Porque também, gente, é um outro ponto também que é importante a gente lembrar, assim. Não vale, sabe, você ficar ansioso. Às vezes, que nem o crochê. O crochê é uma coisa terapêutica. Só que aí, dependendo, se eu pego muita encomenda e as datas de entregar vai chegando, porque é aquela coisa, né? Criança adoece toda hora, tudo acontece. Então, vai chegando a data de entregar a encomenda e a encomenda não tá pronta, a gente vai me dando uma ansiedade, uma chateação, porque eu sou assim, muito responsável com as minhas coisas e principalmente com a minha palavra. Então, eu dei minha palavra, eu vou entregar tal dia, para tal dia que você precisa, pode ter certeza que eu vou dar o meu máximo para entregar naquela data. E aí vai chegando a data e você não entrega, e aí você fica frustrado, sabe? Acaba perdendo o cliente, então não dá, né? A gente também tem que saber entender os nossos momentos e respeitar o nosso limite. Gente, tem uma moça que eu vejo na internet que ela crocheta sem olhar. Como será que ela consegue, né? Eu não consigo, não. Se eu não olhar... Assim, é instintivo, né? A gente sabe se entrou aqui na cabecinha do ponto alto, mas dá uma sensação de que tá errado. Ai, gente. Engraçado, né? A luz tá pegando aqui, ó. Parece que a minha sobrancelha é essa de cá tá mais clara e essa mais escura, mas não está. É porque bem aqui tem um foco de luz. Enfim, é sobre isso que eu queria falar com vocês. E se você chegou até o final, muito obrigado. Espero que, de alguma maneira, esse vídeo tenha ajudado você. E que você consiga aí prestar atenção, porque muitas vezes também a gente acaba fazendo essas coisas de forma inconsciente, você já reparou? Que você... E não é só pra comprar, pra tudo, até pra comer, por exemplo. Você come de forma inconsciente. Quando você vê, você já tá mastigando alguma coisa. E então que a gente possa ser mais consciente, sabe, nas nossas escolhas, pra que a gente não venha se arrepender no futuro. Eu falo pra vocês assim, eu me arrependi muito, gente, de ter comprado aquele monte de linha. Teve cones que eu dei fechado, que eu nunca tinha usado.
Teve cone seminovo, que eu tinha feito uma pecinha só, sabe? E foi dinheiro, né? Foi tempo investido ali. E é aquela coisa, o tempo não volta nunca mais, né? A gente gasta tempo tentando arrumar dinheiro e depois gasta dinheiro tentando recuperar o tempo. E aí o tempo não volta mais. Então, de novo, muito obrigada por você que chegou até aqui. Se você gostou aí dessa mensagem, desse vídeo, curte, comenta. Comenta, se você não souber o que comentar, deixa só um emoji que me ajuda aí no engajamento e no crescimento do canal. E é isso. Bom crochê pra vocês. Ó, crochê e fala dá resultado, hein? Um beijo. Ó, tem bastante vídeo legal aqui no canal. Eu recomendo que você terminando esse vídeo aqui, deixa seu like, curta, compartilha, mas também dá uma zapeada no canal que tem bastante coisinha legal. E agora eu tô voltando com força total, vou tentar colocar um vídeo por semana, ok? Um beijo pra vocês.